Graça e paz, capítulo 7 de João, o livro de Deus, no capítulo 7 de João. Será que eu ouvi a voz de Flávio? Ou foi de Filipe? Mais fortemente. Meus irmãos, vamos ler apenas um versículo, mas nós vamos trabalhar em cima do 40 a 52. Vamos ler o versículo 51. Versículo 51 do capítulo 7 de João. Vocês fiquem em pé um pouquinho, mas com o coração reverente ao Senhor da palavra. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Querido Senhor, suplicamos a Tua intervenção na nossa mente, no nosso coração. Só o Teu Espírito Santo que inspirou, usando João para escrever, pode iluminar nossa mente para entender. Por isso, Tu sabes as nossas limitações, fraquezas, e o Teu poder se aperfeiçoe em cada uma delas. Para as pessoas que estão ouvindo, não só neste ambiente, mas pela internet, Tu possas trabalhar profunda e poderosamente para sairmos com a decisão de conformidade com o Teu livro. Nos ajuda a isto, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Este é mais um texto, amados, do ditado popular errado, que a voz do povo é a voz de Deus. Nós vemos aqui, nesse texto, exatamente o povo dividido. Jesus, quando se manifestava publicamente, e aqui numa multidão, no versículo 40, dentre o povo, dividiu-se. Ele vinha falando, conversando, na festa de Pentecoste, e dado momento, versículo 40, começa a divisão que já estava no coração de cada um. Quando Jesus se manifestava, as opiniões se dividiam. Uns criam, outros duvidavam, alguns até odiavam, e pouquíssimos o defendiam. Na verdade, amados, nós podemos centrar em duas coisas somente. Quando Jesus Cristo falava no seu ministério público, tinha duas respostas em todo o tempo. Uma resposta de fé, outra resposta de incredulidade. Todo o livro de João você pode notar isto. E, meus queridos, vamos pensar como sempre, em três coisas aqui, que poderíamos ter muito mais. Eu perguntei a Silvano, disse a ele que ia dizer isso, se eu pegaria 1 hora ou 2 horas. Ele, 2 horas está bom. Eu não sei se ele tem essa vontade mesmo, mas não fique preocupado. Só tem algumas folhas aqui, mas não se preocupem. A primeira coisa que podemos ver nesse texto, amado, é a relação da multidão. A divisão por falta de discernimento.
Depois do cano fechado, a gente vê que nós não temos mais revelações, nós não temos mais inspiração, nós temos iluminação no revelado, que foi escrito. Mas esse povo estava com o ápice da revelação presente, mas não reconhecia como tal. João já no primeiro capítulo chega a dizer isso. Ele veio para os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Na verdade, nunca chegaremos ao conhecimento verdadeiro e experimental, transformador, operado pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo efetuar nos nossos corações. Ninguém aqui foi a Cristo por vontade própria. Eu passei 1 ano e 3 meses sem querer, Ele me conquistou. Mas se Deus não fizer a cabeça, não transformar o coração, nunca chegaremos a Ele. Que é isso que Jesus Cristo falou: ninguém vem a mim se pelo Pai não for concedido. Então vamos pensar, essa multidão, coloca aí 40 a 44, do capítulo 7. Essa multidão, amados aqui, 40 a 44, estava em grande dúvida. Começaram a citar coisas, em termos de perguntas e afirmações. Teve um grupo que trouxe uma afirmação. O 40, versículo 40, diz o seguinte: então os que dentre o povo, tinha ouvido essas palavras, isto mostra uma conexão com a anterior, tinham ouvido estas palavras, não é? Chegaram ao quê? À conclusão de que este é verdadeiramente o profeta. O primeiro grupo chegou assim: eita, ele é o profeta mesmo. Talvez a gente aqui não expressa claramente, mas dá a entender nesse contexto de expectativa messiânica que o Cristo iria chegar. Ficaram pensando, será que é o profeta que Moisés apresentou, anunciou que haveria um profeta como ele? Isso, coloca aí, por favor, 18:15 de Deuteronômio. Veja que havia essa expectativa sempre. E o clima da festa também mostrava isso. O clima da festa chegava a tudo cogitar ou até conspirar para esse entendimento. E quando ouviram as palavras de Jesus Cristo, que não eram palavras como os escribas e fariseus, era uma palavra que tinha autoridade. Eita, este é verdadeiramente o profeta. Vamos ver aí. O Senhor teu Deus te suscitará o quê? Um profeta no meio de ti, e os teus irmãos semelhante a mim. Vamos, apaga aí. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então, este grupo que trouxe uma afirmação, epa, Moisés falou, olha como ele está falando. Então, nós devemos assumir isso aí, confirmar isso no nosso coração. E olha bem o que eles usaram. Verdadeiramente, está dizendo, está autenticando que ele é o Messias. Por conta do contexto. Nós podemos, muitas vezes, tomar certas posições, afirmar certas coisas,
mediante uma pressão do ambiente. Mas, amados, Deus não quer que a nossa confissão de fé seja um produto apenas dos lábios, mas um produto que saia do coração com convicção. Nem só com convencimento, mas com convicção profunda. Porque a convicção faz com que não tenhamos medo de nada, exceto de pecar contra Deus. No versículo 41, a parte A, outros diziam, ele é o Cristo. Porém, essas pessoas perguntavam, porventura o Cristo vem de onde? Da Galileia? Meus queridos, uns identificavam teoricamente, esse é o Cristo. Será que você tem na cabeça ainda dúvidas do que você é em Cristo? Ou que Cristo é em você? Será que você tem a real convicção que Cristo é a sua vida mesmo? Ele não é parte da sua vida, mas é a sua vida toda, como Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu jogo em indagação porque eu não posso afinada por ninguém. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Mas dá uma olhada, pelo menos, na qualidade de vida que você está tendo. O quanto você ama a Cristo ou não. Porque no capítulo 6, no capítulo anterior, Jesus que chega, traz uma mensagem do pão da vida de comprometimento total, e uma grande multidão recuou. Só 12 ficaram. O que dizer da multidão que está nos ouvindo, não só aqui, mas na internet? Se você chegar para as ruas dessa cidade, Guarabira, e em outras cidades, no Nordeste, etc., você vai ver que a pessoa acredita em Cristo, eu creio em Cristo. A grande maioria faz isso. Mas Cristo está em você? Quantas pessoas, as pessoas dizem, em teu nome fiz isso, fiz aquilo e outra coisa, profetizamos. Não vos conheço. Ele reconhece você? Dá uma olhada dentro. A tua vida tem mostrado um amor a Ele? No dia a dia? Ou você é daquele cântico, só quando o tempo sobra? Meus irmãos, Jesus Cristo nunca quis, nunca vai querer indefinição em cima do muro. É pega ou larga de vez. Este capítulo, o capítulo 6, tem me inquietado nesse sentido. Tenho falado algumas vezes aqui para vocês. Agora, olha bem, gente. Os teólogos da vida, né? Que quer explicar o inexplicável muitas vezes. Eu fico só naquela de Jesus Cristo, em 29, de Deuteronômio. O que Deus revelou é para a gente, o que não revelou é para Ele. Não gosto de especular a palavra. Aí tem uma pergunta aí, logo após a afirmação. Virá o Cristo da Galileia? Ele é o Cristo, mas virá o Cristo da Galileia? Teoricamente estão certo. Extremamente, literalmente certo. Aí você chega assim para mim e diz, pastor, estão certo, estando errado? Estão certo na teoria, na letra. Verdadeiramente, o Cristo jamais nasceria na Galileia.
Mas eles levaram em conta não a biografia total de Jesus Cristo, mas onde ele viveu. Se eu chegar assim, vocês chegaram assim para mim, pastor, o senhor é de Guarabira, portanto não tem direito a Campina Grande. É só uma rasa ilustração. Eu podia dizer, não, eu tenho direito a Campina Grande, que eu sou de nascimento. É como Paulo reclamou, né? Lá no cárcere ainda, preso, foram soltá-lo, e chegaram para ele e disseram, olha, mandaram soltar você. O quê? Não. Me julgaram sem saber que eu sou cidadão romano. E ele, e foram saber e pedir desculpas. Aqui é a mesma coisa. Virá o Cristo da Galileia? Virá não. Mas o Cristo era de onde? De Belém Efrata. Eles não quiseram saber a procedência do nosso querido Jesus Cristo. Quando até um Herodes, um rei, sem vergonha, muito bruto, ele procurou saber de onde vem o Cristo. Aí os escribas deram uma olhada, de Belém. E eles estavam certos nisso. Mas muito errado na verdadeira convicção de quem era Jesus Cristo. Por isso é extremamente importante, meus queridos, não é saber sobre Jesus, mas experimentá-lo na vida. Por isso que o João, que eu já citei aqui, mas a todos quantos receberam, não é? Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber quem? Os que creem em seu nome. Que é uma ideia errada também, de muita gente, dessa palavra crer, biblicamente. A palavra é pistos, que pode ser traduzida por fidelidade. Então, aquele que verdadeiramente crê, é uma pessoa que está pronta a viver para ele, em todos os momentos, nem que chegue a precisar de morrer por ele. E Jesus Cristo disse que nós seríamos testemunha, mártir dele, se levássemos ele a sério. Gente, vamos pedir a Deus que não sejamos religiosos, domingueiros apenas. Mas como bem falou nosso reverendo Sérgio, que vá lá para o seu trabalho. Vá para onde você for, você tem que ser do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, mostra-nos isso, gente. 5:15. Os que agora vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Coloca na cabeça isso, gente. Tudo que eu for fazer, tem que ser em relação a Cristo. Porque você não é mais seu, você pertence a Ele. Esse povo aqui tinha uma teoria certa, mas a conduta de vida errada. Pensemos, amados. Estas pessoas, uma multidão, muitos tinham argumentos religiosos, mas não conhecia verdadeiramente Jesus espiritualmente. Nós, muitas vezes, estamos com as nossas próprias concepções. Certa vez, eu pregando pessoalmente a um ancião, que
é a pessoa mais difícil, segundo o humano, para Deus não tem nada difícil. Eu pregando para ele, disse: meu filho, a igreja romana, a igreja católica foi a única igreja que Deus deixou. As outras são invencionices. É um pensamento que recebeu de outrem que é errado. Aonde diz que isso? Nem na história. Aí eu brinquei com ele, né? É por isso que eu deixei também. Até Deus deixou, eu vou deixar também. Eu deixei, né? Aí mostrei o que é a realidade da vida cristã, centralizada. Até o nome sugere isso, centralizada numa só pessoa, em Jesus Cristo. Deus não aceita nada além de Cristo, nem a quem, nem com, só Cristo. Coloca aí, eu posso citar, mas eu queria 4:12 de Atos. O próprio Jesus Cristo, o próprio Pedro, que diz que é o primeiro Papa, ele disse isso. Olha bem o que ele diz. Leiam. A câmera não ouviu, não. Diga mais alto. Não há salvação em nenhum outro. E abaixo do céu, nenhum outro. Que devamos ser salvos. Não tem. Até o Pai concorda com isso. Quando eu digo o Pai, não é meu Pai, não é que morreu. O Pai Celeste. Este é meu Filho amado. É quem me compraz, tem um prazer a Ele ouvir. Lá no capítulo 17 de Mateus, do Monte da Transfiguração, os três, Pedro, Tiago e João, ouviram isso. Então não argumente nada fora dele, porque Deus não aceita. Inclusive as Escrituras, que já falamos isso, testificam dele. Erramos não conhecendo as Escrituras, mas tem que ter uma interpretação correta das Escrituras. E estas Escrituras que realmente, Jesus Cristo também disse, examinar as Escrituras porque cuidar nelas, ter a vida eterna, e ela é que testificam de mim, é que você deve crer. A segunda coisa, amados, mas nós vamos pensando numa coisa: pessoas que conhecem sobre Jesus, mas nem sempre conhecem o Jesus que fala. Segunda coisa, frustração dos líderes religiosos. O medo da verdade. Certa vez, conversando com um sacerdote da igreja romana em João Pessoa, eu fiz uma pergunta sobre uma determinada prática que se faz. Missa de sétimo dia. Por que vocês fazem? Sabe o que ele me disse? Por causa do povo. Porque está com sentimento ainda da tristeza, a gente faz, mas não vale nada. Mas por que faz? Estes homens, de certo modo, inclusive um com mais certeza, o fariseu principal, um dos principais, Nicodemos, ele acreditou. Mas por medo não fazia as coisas, não dizia as coisas. Chegava com perguntas, como foi o texto que nós lemos no começo.
Os guardas, veja o versículo 46, por favor. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou com este homem. Ficaram atordoados e iriam prendê-lo, mas voltaram impactados no coração, mas não com decisão. Tem gente que chega, chora, acha que tem realmente, tem vontade, mas não toma decisão. Tem gente, é verdade, eu sei que é verdade. Já conversei muito com até sacerdotes, mas ia perder prioridades, ia perder coisas que não queriam perder. Já os guardas ficaram impactados com aquelas palavras, sabiam que é verdade. Ele falava com autoridade. Não conseguimos, não ouvimos homem como este. No 46. Meus queridos, vamos pensar neste texto. O ar-condicionado está me atrapalhando, eu já ia citar alguma coisa que não era do texto. Viu, Salomão, uma vez, um rapaz leu em Gênesis, e Deus criou o homem e a mulher. Depois que criou o homem, criou a mulher. Aí fez isso, ó. Aí foi lá para o capítulo 6, e Abé tomou por dentro e por fora, foi lá para a arca. Eu estou com medo que isso aconteça aqui, né? Que eu não coloque texto fora do contexto, né? Meus queridos, vamos pensar nisso. Os guardas ficaram impactados, mas não adianta nada. O que é que adianta impactar, mas continua na mesmice de sempre? Já os fariseus, 47 a 49, os fariseus rejeitavam o testemunho com desprezo. Eles se afirmavam, tem gente que, aquela expressão, o pior cego é aquele que não quer ver. E eles eram desse tipo. Eles sabiam mesmo, as pessoas testemunhavam disso, que ele era diferente, ele tinha autoridade. Ele tinha realmente a argumentação de cima para baixo. E eles não tinham nenhum argumento. Pessoas saíam da presença dele. Não tem jeito não. Chegava a sala dos seus, jogavam uma pergunta para incriminá-lo, contando a lei do levirato. 7 mulheres casaram com um só, de quem é o marido lá, né? Chegaram sobre o imposto, se deveria dar o imposto ou não. Jesus Cristo usa a própria moeda dos romanos. E ele ia argumentando, e eles não tinham como sair. E agora não era contra ele por conta de argumentação verdadeiras, mas para não perder privilégios. 47 a 49. Replicaram, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades e alguns dos fariseus? Lê do engano. Alguns fariseus tinham crido. Notoriamente, notadamente, claramente na Bíblia, Nicodemos. Aquele que foi no capítulo 3, de noite com medo, falar com Jesus Cristo. E nós sabemos que antes da ressurreição e após a ressurreição, ele foi importante, juntamente com Arimateia, para que Jesus Cristo fosse liberado. Então nós precisamos, amados, pensar.
estou argumentando em mim mesmo, em coisas minhas ou de Deus? Veja aí. 48 diz: porventura creu nele alguém dentre os fariseus? Erraram. Quanto a esta peble, se achar o melhor, gente. Esse tipo de gente é uma liderança que está acima de vocês. Eu estou aqui para que vocês me vejam ali, mas eu gostaria de estar assim aí, aqui, ó, conversando com vocês. Gosto de cheirar vocês. Ninguém é melhor do que ninguém. Esse se achava acima dos. Essa plebe, essa ralé. Não, cada um para Deus é importante. Nós fomos importantes não por alguma coisa em nós mesmos, mas por o amor que Deus tem por nós. Por isso que Ele acha que você, Ele mostra que você vale mais do que o mundo inteiro. A sua alma foi tão caríssima que não custou nada para você, mas custou um preço altíssimo do Filho por você. Será que, meus queridos, por favor, será que este amor não nos constrange a servi-lo de todo o coração? Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Essa obra de Cristo em nosso coração é tão forte, que Paulo queria ser condenado pelos seus patrícios e disse que não tinha jeito. Não vou citar aqui, mas dá uma olhada no capítulo 9 de Romanos em casa. Eu queria ser condenado com os meus, mas eu não conseguia, sabe por quê? Que o dom de Deus e a vocação de Deus são irrevogáveis. Eu quero dizer uma coisa aqui que para muitos que talvez por falta de entendimento não entendam o que eu vou dizer. Se esse aqui quiser ser condenado e pedir a Deus, Deus não vai atender. Não é por ele não, mas pelo que ele prometeu e cumpriu. Ele não volta atrás da sua palavra. Deus é fiel não a rotina, Deus é fiel a Ele mesmo. Por isso que é muito importante você crer o que Ele diz, não o que você pensa, o que você acha. Aqui nos mostra os fariseus rejeitam o testemunho com desprezo. Ironicamente, eles acusam a multidão de ignorância. Esses cabras não entendem nada. Eu digo com certeza. Eu já ouvi isso, vi, e na experiência. Analfabetos trazerem lições acima de muitos teólogos. Eu fico impressionado. Cada um dono da verdade na internet. Não sei se vocês já ouviram. Olha, você creu errado. É assim. O outro, não é assim. Eu quero saber se estão assim. Experimento real dentro das Escrituras que serve para Deus. Não adianta o cabedal de conhecimento se não tem o Senhor de tudo na vida. Meus queridos, não é o conhecimento religioso que salva. Não é acerca de você. Certa vez, um homem está dentro de um conselho. Eu vou ter conselho que é peculiar à igreja presbiteriana, mas esse nome conselho é fictício. Reuniu, o pastor fez uma pergunta àquele que iria ser batizado.
ia fazer a profissão de fé e ser batizado. Primeira pergunta, você sabe onde Jesus Cristo nasceu? Ele é analfabeto. Não, sei não, doutor. Você conhece o local? Você sabe do local que Jesus Cristo morreu? Sei não, doutor. Você sabe onde Jesus viveu? Sei não, doutor. Sei não, doutor. Sei não, doutor. Ah, você não está pronto para ser batizado. Ele disse, doutor, pastor, eu não sei não onde Jesus nasceu, não sei onde Jesus Cristo morou, etc. Esse etc é meu. Mas eu sei uma coisa, eu estou pronto a morrer por ele. Aí o pastor olha assim, então você está pronto para ser batizado. Por isso que a gente não deve fazer tantas perguntas teológicas. Isso vem um aprendizado depois. As tuas meninas nasceram andando, mas não eram filhas já? Nasceram falando? Não. A filha de Kézia só vive falando línguas, que eu não entendo nada. Para ser, não precisa tanto conhecer, precisa nascer de novo. Esses homens tinham muita teoria, tinham muito conhecimento, sabiam onde Jesus Cristo que o Cristo deveria nascer, o que deveria fazer, etc. Mas não conhecia o Cristo verdadeiro. Uma reflexão para a gente. Há pessoas que conhecem a letra da lei, que não é ruim totalmente, mas rejeita o verbo encarnado. Conhecia tudo acerca dele, mas não conhecia ele quando chegou. Não conheceram. Será que você conhece muito tudo daqui, as músicas maravilhosas, as expressões verbais extraordinárias? Você mesmo, em seu coração, começa a cantar, começa a dizer, expressar labialmente, mas experimentalmente é verdade na sua vida? Ou você é só um religioso? Em terceiro lugar, 50 e 52, por favor. A voz solitária de Nicodemos, a razão em meio à oposição. A gente já leu o versículo 51, mas vamos ler 50 a 52 para a gente. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. Teoria certa. Mas ele chamou a atenção. Como é que a gente já está condenando antes de ouvi-lo, antes de levá-lo para o tribunal, para o sinédrio, para conversar com ele? Quando a gente não quer ouvir, né? Quando a gente não quer receber, a gente argumenta teoricamente. Como acontece no nosso dia a dia, no nosso Brasil? Gente, Nicodemos tenta trazer justiça. Porque Nicodemos já tinha sido impactado, só que era um medroso de marca maior.
Deus não gosta desse tipo de pessoa. Ele teve que assumir depois. Eu não sei se você é um agente secreto lá no seu trabalho. Porque muitas vezes as pessoas têm medo. Olha, pasmem. Certa vez eu entrei em Campina Grande, numa sorveteria. E entrei, fui pedir um sorvete e, pastor fulano, me deu um sorvete aí. Uma pessoa chega, ele é pastor? É, mas agora há pouco. Não, nunca soube que ele era pastor, muito menos que era crente. Já pensou nisso? Estão vendo você? Crente verdadeiro. Nicodemos era agente secreto por enquanto. Mas, amados, nós precisamos pensar, assumir. Onde estiver, vamos procurar gente para falar desse Jesus Cristo que diz que crê, que confia, que experimentou. Precisamos logo, com a nossa vida, dizer o que Pedro disse. Um Pedro que estava com as portas fechadas, com medo dos judeus. Um Pedro que anteriormente negou o nome de Jesus Cristo por 3 vezes. É o Pedro que está dizendo 4:20, juntamente com João. Atos. Desculpa. Olha, está aprendendo. Vamos lá? Gente, eu vou já terminar. Por favor, vamos ser mais forte aí. Ainda estão abertos o restaurante? Se quiser, eu vou te pago a varejão. Não, Deus não. Olha aí, vou lá. O que experimentamos não dá para ficar calado. Eu levei uma lapada lá atrás. Jesus Cristo, por misericórdia, nem lançou em rosto. Perguntou só se eu o amava. E perguntou por 3 vezes, eu fiquei constrangido. Mas eu amo, eu falo, eu expresso. Na universidade eu era chamado de Cristo. Não porque parecia com Cristo. Tem a barba, tem um cabelo um pouco. Mas por as camisas que eu usava, que eram uma afronta para os comunistas da época. Os comunistas estão tão bonzinhos hoje, viu? Mas na universidade não era, não. Nos anos 70, não. Estava no apogeu, né? Precisamos falar de Cristo. Tem um hino do cantor cristão, não concordo todo com ele, mas diz, não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Quantos vi que salvou, ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Gente, não somos um Nicodemos nessa época, mas um Pedro após o Pentecoste. Morreu, diz a história que morreu crucificado de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque não era digno de morrer como seu Cristo. Você tem esse amor por Cristo. Tem um prazer de servi-lo. Esses músicos maravilhosos aqui têm esse prazer em todo o tempo de servir, não para expressar arte musical, mas expressar o amor de Deus através da arte, que é diferente. O conselho da igreja, os diáconos. Essa igreja tem que ser uma multidão, um bando de comprometidos com Deus. É isso que Deus quer. Aí, Nicodemos é ridicularizado, não é? Tu não entende nada, não? Tu estás como esta febre? Tu não sabes que
o Messias não vem? Da Galileia? Está doido? Ele ficou calado. Gente, eu nunca quis defender Jesus, mas sempre quis defender a convicção sobre Jesus. Que Jesus não precisa ser defendido, não. Ele é Senhor. Chegava para teu assim, você não crê não? Então não adianta. É por fé a coisa. Agora, se você tem coragem, vá para casa ler a Bíblia. Quando você se converter, converse comigo. Lá em Mossoró, aconteceu com 2 isso. 2 meses depois, telefonaram dizendo que estavam frequentando a igreja Assembleia de Deus, porque o Espírito é quem convence, que transforma. Não tenha medo de falar. Agora, esse banquinho aí não vai falar por você. Essa camisa, ou vestido que está em você, não vão falar. Quem vai falar é você. Ai de você, se não falar. Vou colocar aí para a igreja não pensar que eu estou dizendo besteira. 1 Coríntios 9:16. 1 Coríntios 9:16. 1 Coríntios 9:16. Veja aí. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Falar de Cristo não tem que gloriar, é obrigação. Olha, Paulo disse, pois sobre mim pesa o quê? Troque pelo seu nome. Vamos continuar, recomeçar, quer dizer, e coloque o seu nome no lugar de mim. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Sobre Cláudio, pesa essa obrigação. E o quê? Porque ai de mim. Eu não sei quanto ai vai. Eu não quero nem saber o que é o ai de Deus sobre você. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Por amor de Deus, irmãos. Sai por aquela porta. Um firme propósito de falar de Cristo. Abre o coração para ser dirigido por Ele, ser um instrumento dEle. O nosso querido ficou calado. E foi mais ridicularizado. E tu é da galera também? Tu não sabes. Que tu tem que ser de Judá mesmo. Vamos pensar em uma aplicação nesse terceiro ponto. Ser justo entre religiosos hostis requer coragem de ti. Sabe que Deus e Janine não deu um espírito de covardia a você? 2 Timóteo 1,7, por favor. O que é que tem aí? Os covardes não entrarão nos céus. 21:8 de Apocalipse. Covarde costumeiro. Mas aí diz o quê? Deus nos deu o quê? Um espírito de poder, amor e moderação, de equilíbrio. Por favor, viu? Você que é funcionário, não vai deixar de atender o cliente, para ir ficar falando de Cristo, não atender a produção lá da PB Plast, né? E ficar falando de Cristo. Não é isso, é irresponsabilidade. Mas na oportunidade que tiver, tem que falar. Ontem aqui, eu tive essa oportunidade. Eu olhei uma pipoqueira ali, perguntei o nome a um, não sabia. Perguntei o nome a outro, não sabia. Aí perguntei quem a chamou.
E o nome dela era Vitória. Foi professor de catequese da Igreja Católica. E eu não pude deixar de falar. Não pude deixar de passar essa oportunidade de falar de Jesus Cristo a ela. Precisamos falar desse Jesus. Não tenha medo. O máximo que pode fazer com você é matar você. Aí você vai para o céu logo. Eu já levei pedrada. Alguém já empunhou o punhal para mim. Isso tudo entregando. Entrei numa casa de um rapaz que queria matar todos que entrasse. Ele estava com a faca. Estou aqui vivo. Se não tivesse, estava incomparavelmente melhor lá na glória. Precisamos, irmãos, pensar que estamos aqui, como disse muito bem hoje pela manhã. Por exemplo, Iqueda não foi chamado por Deus para ser um exímio maravilhoso, né? Vamos usar a linguagem antiga, me perdoe, locutor da galera. Mas foi chamado para ser filho de Deus, para expressar a glória de Deus na função, na profissão que tem. Então, meus queridos, vamos coragem e fé. Quero encorajar você. Mesmo que você seja a única voz no seu ambiente que você está, que Deus colocou, é o instrumento que Deus quer usar para muitos. Entenderam isso? Mesmo que você seja um andorinha no verão, o Deus é tão poderoso que vai fazer o verão para muita gente por causa de você. Ô Nódia, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos canos da cajepa tem lá na tua casa? Não tenho nenhuma ideia, eu tenho. Nem fui engenheiro, nem fui nada, lá só tem um. Que passa pelo medidor. Depois do medidor é com vocês. Não é? A cajepa pagou? Não. Você é o medidor da sua... você é o cano da cajepa na sua casa, no seu trabalho, onde você for. Porque Deus chamou você para ser um instrumento dele e para a glória dele. Não tem que se gloriar com isso. Tem que ser testemunha em Jesus. Amém. Meus queridos, a multidão se dividiu. Uns creram, outros rejeitaram. Os líderes endureceram seus corações. Um homem tentou defender a verdade e depois emudeceu por conta da pressão. E você? O que é que você, quando sair daquela porta, como vai viver? Não continue dividido no seu coração. Deus sempre exigiu posição, uma decisão. Meus queridos, a multidão não sabia o que era Jesus. Não sabia. Mas, amados, biblicamente, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, o Cristo, Ele é o Salvador único, e é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esta é a doutrina que você deve receber e praticar, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.